Quando o milionário humilhou a faxineira negra na frente de todos os funcionários, você está aqui para limpar o chão, não para dar palpite. Acha que uma faxineira vai conseguir o que profissionais não conseguiram? Ele não fazia ideia de que aquela mulher guardava um segredo que mudaria tudo em sua vida para sempre. E que em questão de horas, suas próprias palavras se voltariam contra ele de uma forma devastadora. A mansão de Alberto Cordeiro, no bairro mais nobre da cidade, parecia um campo de batalha. Aos 45 anos, o empresário dono de uma das maiores construtoras do estado nunca imaginou que duas criancinhas pudessem transformar sua vida em um verdadeiro inferno. Helena, de 3 anos, e Sofia, de 2, corriam pelos corredores de mármore como 2 pequenos furacões, derrubando vasos caros, rasgando cortinas de seda e gritando sem parar. O som estridente dos choros ecoava pelos 15 cômodos da casa, misturando-se aos gritos desesperados da 18ª babá, que Alberto havia contratado em 6 meses. A mulher, formada em pedagogia e com currículo impecável, segurava Helena pelos braços enquanto Sofia jogava todos os brinquedos caros no chão da sala. "Senhor Cordeiro, eu não consigo mais. Elas não me obedecem, não dormem, não comem direito." A babá estava visivelmente exausta, com o cabelo desgrenhado e a roupa suja de comida. Nunca vi crianças assim em 20 anos de profissão. Alberto passou a mão pelo cabelo grisalho, sentindo as têmporas latejar. Desde que Cláudia morreu em um acidente de carro 8 meses atrás, as meninas haviam se tornado incontroláveis. Antes, eram crianças normais, brincalhonas, mas obedientes. Agora pareciam 2 pequenas revoltadas contra o mundo inteiro. "Quanto você quer para ficar mais?" "1 semana?" Alberto perguntou, tirando a carteira do bolso do terno italiano. "Dobro seu salário." A babá balançou a cabeça negativamente, já pegando sua bolsa. "Não é questão de dinheiro, senhor. Essas crianças precisam de ajuda profissional, não de uma babá. Elas estão sofrendo." Quando a porta se fechou atrás da mulher, Alberto se deixou cair na poltrona de couro, observando suas filhas continuarem a destruição sistemática da sala. O tapete persa, que custou uma fortuna, estava coberto de migalhas e riscos de giz de cera. Os sofás de veludo tinham manchas de suco e buracos feitos com brinquedos pontiagudos. De Carmen, a governanta que trabalhava na casa há 15 anos, apareceu na porta com expressão derrotada. "Senhor Alberto, preciso falar com o senhor. Se for para pedir demissão também, Carmen, eu aumento seu salário em 50%. "Não é isso, senhor." A mulher de 60 anos suspirou fundo. "É que... Bem, a agência de empregadas mandou uma nova faxineira hoje. Ela está esperando na cozinha para conhecer a casa." Alberto mal conseguia pensar direito com o barulho das meninas quebrando algo que parecia ser de cristal na sala ao lado. "Tudo bem, Carmen. Só mantenha ela longe das crianças." A última faxineira durou 2 dias antes de desistir. Naquele momento, Helena apareceu correndo, coberta de tinta guache da cabeça aos pés, gritando algo incompreensível. Logo atrás vinha Sofia, chorando alto porque aparentemente havia caído e machucado o joelho. O desespero tomou conta de Alberto. Como um homem que comandava centenas de funcionários e fechava contratos milionários, não conseguia controlar 2 crianças pequenas. Na cozinha, Maria das Graças aguardava pacientemente sentada em uma cadeira simples. Aos 38 anos, a mulher negra tinha um rosto sereno, apesar das marcas que a vida havia deixado. Suas mãos calejadas seguravam uma pequena bolsa de pano, e ela vestia o uniforme limpo e bem passado que havia comprado com suas últimas economias. "A senhora já trabalhou em casa com crianças antes?" De Carmen perguntou, servindo um copo d'água. "Já sim, dona Carmen. Cuidei dos meus próprios filhos e ajudei a criar os netos." Maria das Graças falou baixo, mas sua voz tinha uma firmeza que chamava a atenção. "Criança não é bicho do mato.
Só precisa entender o que está acontecendo no coraçãozinho dela. De Carmen sorriu pela primeira vez em semanas. Havia algo diferente naquela mulher. Enquanto todas as babás chegavam falando de métodos pedagógicos e teorias modernas, Maria das Graças falava de coração. O estrondo vindo da sala fez as duas mulheres se entreolharem. Parecia que algo grande e caro havia acabado de se despedaçar no chão. Dom Carmen suspirou resignada. Melhor a senhora conhecer logo a casa, Maria. E se prepare, nunca vi uma situação igual na minha vida. Quando entraram na sala, a cena era desoladora. Alberto estava de joelhos no chão, tentando coletar os pedaços do que um dia foi um vaso de cristal tcheco que pertencia à família há gerações. Helena estava escondida atrás do sofá, claramente sabendo que havia feito algo errado, enquanto Sofia continuava chorando no canto. Maria das Graças observou tudo em silêncio. Seus olhos experientes captaram detalhes que ninguém mais havia percebido. As crianças não estavam sendo malcriadas por maldade. Elas estavam perdidas, assustadas, tentando chamar a atenção de qualquer jeito porque não sabiam expressar a dor que sentiam. Esta é Maria das Graças, a nova faxineira, Dom Carmen apresentou discretamente. Alberto levantou os olhos, visivelmente irritado. O primeiro pensamento que passou por sua cabeça foi típico de um homem acostumado a julgar pessoas pela aparência. Mais uma que não vai durar nenhuma semana. Ele mal sabia que aquela mulher humilde, que ele acabara de subestimar completamente, seria a chave para transformar o caos de sua casa em um lar novamente. Na manhã seguinte, Maria das Graças chegou pontualmente às 6 da manhã, como combinado. A casa ainda dormia, mas ela sabia que a paz não duraria muito. Começou seu trabalho pela cozinha, limpando em silêncio os estragos do dia anterior, enquanto preparava mentalmente sua estratégia para enfrentar mais um dia naquela mansão em guerra. Às 7 horas, os primeiros gritos ecoaram pelo corredor. Helena e Sofia haviam acordado e já começavam sua rotina destrutiva diária. Maria das Graças continuou seu trabalho, mas seus ouvidos atentos captavam cada som, cada tipo de choro, cada variação no tom das birras. Alberto desceu as escadas já visivelmente estressado, o terno impecável contrastando com a expressão de cansaço extremo. Ele havia dormido apenas 3 horas, acordando várias vezes com os pesadelos das meninas. Carmen, você ligou para a agência de babás? Ele perguntou, servindo-se de café. Já liguei, Sr. Alberto. Mas elas disseram que vão precisar de mais uns dias para encontrar alguém disposta a aceitar o desafio. Nesse momento, Helena entrou correndo na cozinha, completamente nua, com Sofia logo atrás, jogando cereais pelo ar. A cena caótica fez Alberto perder a paciência definitivamente. Pelo amor de Deus, isso não é uma casa, é um hospício, ele gritou, fazendo as crianças pararem por um segundo antes de continuarem a bagunça. Maria das Graças, que limpava discretamente o balcão, próximo, observou a reação das meninas. Elas não estavam ignorando o pai por maldade. Na verdade, pareciam estar testando os limites, procurando por segurança e atenção, mesmo que fosse através de bronca. Desculpa, Sr. Alberto, ela disse suavemente. Posso ajudar com alguma coisa? Alberto se virou para ela com uma expressão de incredulidade total. Você? Ele riu de forma sarcástica. Olha, Maria, como é mesmo seu nome? Maria das Graças, senhor. Pois é, Maria. Você está aqui para limpar a casa, não para dar palpite em como educar crianças. Já tivemos babás formadas em pedagogia, psicólogas infantis, até uma alemã especializada em disciplina positiva. Todas desistiram. Sua voz estava carregada de desprezo. Acha mesmo que uma faxineira vai conseguir o que profissionais qualificadas não conseguiram? O silêncio na cozinha foi constrangedor. De Carmen baixou os olhos, envergonhada pelo patrão. Maria das Graças sentiu o peso da humilhação, mas manteve a dignidade intacta. Tem razão, senhor.
Desculpe ter me metido onde não devia. Ela voltou ao seu trabalho sem demonstrar mágoa, mas por dentro sentia a dor familiar do preconceito. Naquele momento, Sofia tropeçou e caiu, batendo a testa na quina da mesa. O choro que ela soltou não era mais birra, era dor real. Alberto se abaixou tentando consolá-la, mas a menina se debatia em seus braços inconsolável. Shh, filhinha, papai está aqui. Para de chorar, não foi nada, ele dizia, mas sua própria atenção só fazia a criança chorar mais alto. Helena, vendo a irmã chorando, também começou a chorar por solidariedade. Em poucos segundos, a cozinha se transformou em uma sinfonia de gritos e desespero. Alberto tentou de tudo, ofereceu doces, brinquedos caros, ligou a televisão no canal infantil. Nada funcionava. Sua frustração crescia a cada segundo. Maria das Graças parou de limpar e observou a cena com atenção. Ela reconhecia aquele tipo de choro. Não era fome, não era sono, não era birra simples. Era o choro de crianças que haviam perdido sua base de segurança emocional. Sem pedir permissão, ela se aproximou devagar e se abaixou na altura das crianças. Com voz suave, começou a cantar uma cantiga de ninar que aprendera com sua própria avó. Boi da cara preta, pega essa menina que tem medo de careta. Sua voz melodiosa e calma cortou através do caos como um bálsamo. Helena parou de chorar primeiro, curiosa com aquela mulher que cantava tão bonito. Sofia continuou soluçando. A intensidade diminuiu. O que você pensa que está fazendo? Alberto interrompeu bruscamente. Já não disse para não se meter? Maria das Graças se levantou imediatamente. Perdão, senhor Alberto. Só pensei que... Não pense. Você está aqui para limpar, não para pensar... A rispidez na voz dele fez as crianças voltarem a chorar com força total. A humilhação foi completa quando Alberto continuou. E tire essa ideia da cabeça de que pode resolver nossos problemas cantando musiquinhas. Isso não é a favela, é uma casa séria. De Carmen engasgou com o café. Mesmo sendo funcionária há muitos anos, nunca havia visto Alberto ser tão grosseiro e preconceituoso. Maria das Graças sentiu as faces queimarem. Butch manteve a cabeça erguida. Sim, senhor, com licença. Ela pegou seus produtos de limpeza e saiu da cozinha, deixando Alberto sozinho com suas filhas histéricas. Mas enquanto subia as escadas para continuar seu trabalho, Maria das Graças carregava consigo algo que Alberto não possuía. A certeza de que entendia exatamente o que aquelas crianças precisavam. E mais cedo ou mais tarde, ele teria que engolir seu orgulho e preconceito para pedir sua ajuda. O que ela não esperava era que esse momento chegaria muito mais cedo do que imaginava. 3 dias se passaram em uma rotina infernal. Alberto havia tentado contratar mais 2 babás pelo telefone, mas ambas desistiram antes mesmo de completar meio-dia de trabalho. A reputação das irmãs Cordeiro já havia se espalhado entre as agências de empregadas domésticas da cidade. Maria das Graças continuava seu trabalho silenciosamente, limpando os estragos constantes que Helena e Sofia deixavam por onde passavam. Ela observava tudo, aprendendo os padrões de comportamento das meninas, identificando os gatilhos de suas crises mais intensas. Na quinta-feira, a situação chegou ao limite. Alberto havia marcado uma reunião importante em casa com investidores japoneses para fechar um contrato de 50 milhões de reais. Ele pensou que, mantendo as crianças no andar de cima com Dona Carmen, conseguiria conduzir a negociação em paz. Os executivos chegaram pontualmente às 2 da tarde. Homens elegantes e sérios, acostumados ao protocolo rígido dos negócios orientais. Alberto os recebeu na sala principal, oferecendo café, gourmet e apresentando as plantas do novo empreendimento. Tudo corria perfeitamente, até Helena e Sofia aparecerem correndo pelas escadas, gritando como 2 pequenas índias em guerra. De Carmen vinha logo atrás,
completamente descontrolada, tentando alcançá-las. Meninas, voltem aqui. Seu pai está trabalhando, ela gritava. Mas as crianças corriam em círculos pela sala, derrubando papéis importantes e assustando os investidores japoneses. Alberto sentiu o sangue subir à cabeça. Ali estava ele, tentando fechar o maior negócio de sua vida, e suas próprias filhas estavam sabotando tudo na frente de homens que valorizam disciplina e ordem acima de qualquer coisa. Com licença, senhores, ele disse através dos dentes cerrados, tentando manter a compostura. Helena havia encontrado um marcador vermelho e estava desenhando. Na parede de seda branca importada, Sofia, não querendo ficar para trás, pegou um vaso com flores e jogou no chão, encharcando o tapete persa. Helena! Sofia! Parem com isso agora! Alberto berrou, perdendo completamente a pose. As crianças pararam por 2 segundos, assustadas com o tom do pai, mas logo recomeçaram a destruição com ainda mais intensidade. Era como se a raiva dele alimentasse o caos que elas criavam. Os japoneses se entreolharam, claramente desconfortáveis. Nas suas culturas, crianças descontroladas refletiam falta de disciplina e organização familiar, qualidades essenciais para um parceiro de negócios confiável. Talvez seja melhor remarcarmos esta reunião, disse o executivo principal, levantando-se educadamente. Alberto sentiu 50 milhões de reais escorrendo pelos seus dedos. Não, por favor. De Carmen, leve essas crianças daqui imediatamente. Mas da Carmen não conseguia nem chegar perto das meninas. Elas corriam, gritavam, jogavam tudo no chão. Sofia começou uma crise de choro que fez os japoneses tamparem os ouvidos. Helena, vendo a irmã chorar, começou a gritar ainda mais alto. Foi nesse momento que Maria das Graças apareceu na porta da sala. Ela havia ouvido o escândalo de onde estava, limpando o banheiro do 2º andar. Sua primeira reação foi continuar trabalhando. Afinal, Alberto havia deixado muito claro que ela não devia se meter. Mas quando viu aquelas 2 crianças completamente descontroladas, seu instinto maternal falou mais alto que o medo da humilhação. Senhor Alberto, ela disse firme, posso tentar ajudar? Não! Alberto explodiu. Quantas vezes preciso dizer para você não se meter? Já não está vendo que estou perdendo um negócio por causa disso? Os investidores japoneses estavam claramente querendo ir embora. Um deles já havia guardado os documentos na pasta. Maria das Graças tomou a decisão mais corajosa de sua vida. Ignorando as ordens do patrão, ela entrou na sala e se abaixou na altura das crianças. Alberto, não! Ele gritou, mas ela não parou. Com movimentos calmos e seguros, Maria das Graças pegou Sofia no colo. A menina, surpresa com a atitude firme mas carinhosa, parou de chorar instantaneamente. Então, ela estendeu a mão para Helena. Vem cá, princesa, a titia vai mostrar uma coisa bem bonita para vocês. Helena, curiosa, se aproximou. Em questão de segundos, Maria das Graças havia tirado as 2 crianças da sala, deixando um silêncio abençoado no ambiente. Os japoneses se entreolharam impressionados. A mulher havia conseguido em 10 segundos o que ninguém conseguira em horas. Alberto ficou paralisado entre a gratidão e a raiva. Como aquela faxineira havia conseguido o que ele, o pai das crianças, não conseguia. A reunião prosseguiu, e o contrato foi fechado, mas Alberto sabia que devia aquilo inteiramente a Maria das Graças. E essa consciência o incomodava profundamente, porque significava admitir que havia julgado mal aquela mulher desde o primeiro dia. Lá em cima, no quarto das crianças, Maria das Graças contava uma história simples sobre 2 passarinhos que haviam perdido a mamãe passarinha. Helena e Sofia ouviam em silêncio, finalmente em paz. Era apenas questão de tempo até Alberto ter que engolir seu orgulho e reconhecer que havia encontrado exatamente o que procurava, mas no lugar onde menos esperava encontrar. Depois que
Os investidores japoneses partiram com o contrato assinado. Alberto ficou sozinho na sala destruída, olhando para os estragos que suas filhas haviam causado. O silêncio vindo do andar de cima era quase surreal. Há meses, ele não experimentava essa paz dentro de sua própria casa. Subiu as escadas devagar, curioso para ver o que Maria das Graças estava fazendo com as meninas. Encontrou a porta do quarto entreaberta e parou para observar sem ser visto. Maria das Graças estava sentada no chão, no meio dos brinquedos espalhados, com Helena e Sofia, uma de cada lado. Sua voz suave contava uma história simples sobre 2 pintinhos que se perderam da mamãe galinha na floresta. E aí, sabe o que aconteceu? Ela perguntou, fazendo suspense. O que, tia Maria? Helena perguntou com os olhinhos brilhando de curiosidade. Os pintinhos ficaram com tanto medo que começaram a fazer barulho, a quebrar os galhinhos das árvores, a derrubar os ninhos dos outros passarinhos. Sabem por quê? Sofia balançou a cabecinha, completamente envolvida na história. Porque quando a gente está com medo e tristeza no coração, às vezes a gente faz coisas erradas, esperando que alguém venha cuidar da gente. Os pintinhos não eram malvados, eles só queriam que alguém dissesse: está tudo bem, eu estou aqui com vocês. Alberto sentiu algo apertar em seu peito. Havia algo na simplicidade daquela mulher que tocava em verdades que ele, com toda a sua educação cara e consultores especializados, não havia conseguido enxergar. E depois? Helena perguntou ansiosa. Depois apareceu uma coruja bem sábia que, em vez de brigar com os pintinhos por estarem fazendo bagunça, chegou pertinho e disse: eu sei que vocês estão tristes porque sentem falta da mamãe galinha. Mas ela não ia querer que vocês ficassem assim, fazendo mal para vocês mesmos e para os outros. Ela ia querer que vocês fossem felizes. Sofia se aproximou mais de Maria das Graças e apoiou a cabecinha em seu ombro. A mamãe foi embora igual a mamãe galinha? A pergunta inocente da menina de 2 anos atingiu Alberto como um soco no estômago. Em 8 meses, ele nunca havia conversado diretamente com as filhas sobre a morte de Cláudia. Sempre desviava do assunto, tentava distraí-las com brinquedos caros, achando que elas eram pequenas demais para entender. A mamãe de vocês não foi embora porque quis, princesa. Às vezes acontecem coisas na vida que a gente não consegue controlar. Mas sabe o que não muda nunca? O quê? As duas perguntaram juntas. O amor que ela tinha por vocês. Esse amor está aqui. Maria das Graças tocou o peito de Sofia. E aqui tocou o peito de Helena. E quando vocês sentem esse amor, não precisam mais ter tanto medo ou fazer tanta bagunça. Alberto encostou-se na parede do corredor, sentindo as pernas fracas. Como aquela faxineira conseguia em 10 minutos de conversa tocar no cerne do problema que psicólogos caros não haviam identificado em meses de consultas? Tia Maria, Helena disse baixinho, o papai não gosta quando a gente faz bagunça. Claro que ele não gosta, amor. Mas sabem por que ele fica bravo? As meninas balançaram a cabeça. Porque ele também está triste e com medo. Adulto também fica assim quando perde alguém que ama muito. Só que adulto não sabe chorar e fazer bagunça igual criança. Adulto guarda tudo aqui dentro. Ela apontou para o coração. E às vezes sai gritando. Alberto teve que se apoiar na parede. As palavras simples daquela mulher estavam desmontando todas suas defesas psicológicas. Ela estava certa. Ele estava gritando com as meninas porque não sabia lidar com sua própria dor. Vocês querem ajudar o papai? Maria das Graças perguntou. Como? Sofia perguntou, mostrando para ele que vocês são meninas corajosas, que conseguem ser felizes mesmo sentindo saudade da mamãe. Quando ele ver que vocês estão bem, ele vai ficar menos preocupado e menos nervoso. Mas é difícil não fazer bagunça, Helena confessou. Maria das Graças sorriu. Eu vou ensinar um segredo.
Quando vocês sentirem vontade de quebrar alguma coisa ou gritar, vocês podem vir conversar comigo. Eu sempre vou estar aqui para escutar. Promete? Sofia perguntou. Prometo. E vocês sabem por quê? Porque eu também já perdi pessoas que amava muito. Sei como é essa tristeza no coração. Alberto fechou os olhos, tentando processar tudo o que estava ouvindo. Maria das Graças. Não apenas entendia suas filhas, ela entendia a dor dele também. E mais que isso, ela havia oferecido algo que todo seu dinheiro não podia comprar. Presença verdadeira e compreensão. Tia Maria, Helena disse, você pode ficar sempre com a gente. Eu trabalho aqui todos os dias, princesa. Vou estar sempre por perto. Igual uma segunda mamãe, Sofia perguntou inocentemente. Maria das Graças sentiu os olhos marejarem, mas manteve a voz firme. Eu posso ser uma amiga especial de vocês. Ninguém vai ocupar o lugar da mamãe de vocês no coração, mas sempre vai ter espaço para pessoas que cuidam da gente com carinho. Alberto recuou devagar, voltando para seu escritório com a mente em turbilhão. Pela primeira vez em meses, compreendia o que havia estado fazendo errado. Não era a disciplina que suas filhas precisavam. Era alguém que entendesse sua dor e as ajudasse a processá-la. Sentou-se na poltrona de couro e, pela primeira vez, desde a morte de Cláudia, permitiu-se chorar. Chorou pela esposa que havia perdido, pelas filhas que não soube como ajudar, e principalmente pela humilhação desnecessária que havia imposto à única pessoa que realmente entendia o que sua família estava passando. Lá em cima, Helena e Sofia dormiam, tranquilas pela primeira vez em meses, enquanto Maria das Graças organizava silenciosamente os brinquedos espalhados pelo quarto. Ela não sabia que havia acabado de plantar a semente da maior transformação que aquela casa já havia experimentado. E que no dia seguinte, Alberto Cordeiro teria que enfrentar a coisa mais difícil para um homem orgulhoso: reconhecer que estava completamente errado. Era quase meia-noite quando Alberto foi acordado pelos gritos desesperados que ecoavam pelo corredor. Não eram as birras habituais das meninas. Era algo muito mais angustiante. Saltou da cama e correu para o quarto das irmãs, encontrando uma cena que partiria o coração de qualquer pai. Helena estava em pé no berço, gritando inconsolável, com o rostinho vermelho banhado em lágrimas. Sofia estava encolhida no canto da cama, tremendo e soluçando baixinho. De Carmen tentava desesperadamente acalmar as duas, mas estava visivelmente exausta. O que está acontecendo? Alberto perguntou, aproximando-se de Helena. Elas acordaram assim há 1 hora, Sr. Alberto. Acho que tiveram um pesadelo. Helena não para de gritar e Sofia não deixa ninguém tocar nela. Alberto tentou pegar Helena no colo, mas ela se debateu com força, como se estivesse com medo até do próprio pai. O desespero em seus olhinhos era de cortar o coração. Mamãe! Mamãe! Helena gritava entre o soluço. Quero mamãe! Sofia, ouvindo os gritos da irmã, começou a chorar mais alto também. Mamãe voltou! Mamãe voltou! Ela repetia, claramente confusa entre sonho e realidade. Alberto se sentiu completamente perdido. Tentou todas as estratégias que conhecia, ofereceu água, brinquedos, ligou a luz para mostrar que não havia monstros no quarto. Nada funcionava. Na verdade, sua presença parecia deixar as meninas ainda mais agitadas. De Carmen, chame Dr. Moreira. Talvez elas precisem de um calmante. Senhor Alberto, já é muito tarde. E medicamento para criança tão pequena. Nesse momento, passos suaves ecoaram no corredor. Maria das Graças apareceu na porta do quarto, ainda de camisola e chinelos. Ela morava em uma pequena casa nos fundos da propriedade, mas havia ouvido o choro das crianças através da janela aberta. Com licença, ela disse baixinho. Ouvi as meninas chorando. Posso ajudar? Alberto estava tão desesperado que nem pensou em dispensá-la. Elas tiveram pesadelo. Não consigo acalmá-las.
Maria das Graças se aproximou devagar, observando a linguagem corporal das crianças. Helena continuava gritando, mas seus olhinhos procuravam ansiosamente por algo familiar. Sofia estava claramente em pânico, revivendo alguma memória traumática. Posso? Ela perguntou, estendendo os braços para Helena. Para a surpresa de Alberto, a menina parou de gritar no instante em que Maria das Graças a pegou no colo. Seu corpinho continuava tenso, mas os gritos deram lugar a soluços menos desesperados. Está tudo bem, princesa. A tia Maria está aqui. Ela sussurrou, balançando Helena suavemente. Você teve um sonho ruim, mas acabou. Está tudo bem. Com o braço livre, ela se aproximou de Sofia, que ainda estava encolhida na cama. Vem cá, meu amor. Você também quer um colinho? Sofia hesitou por alguns segundos, mas depois se jogou nos braços de Maria das Graças. Agora, ela tinha as duas meninas no colo, acalentando-as com uma serenidade que contrastava com o desespero que havia dominado o quarto minutos antes. Elas sonharam com a mamãe, Maria das Graças disse baixinho para Alberto. É normal. Crianças pequenas às vezes têm dificuldade para separar sonho da realidade. Como você sabe? Porque eu já passei por isso. Sua voz carregava uma tristeza antiga, mas também uma sabedoria conquistada através da dor. Quando perdemos alguém muito importante, às vezes a saudade vem nos nossos sonhos, e quando acordamos, por um momento, pensamos que a pessoa voltou. Depois, a realidade bate de novo. Alberto sentiu um nó na garganta. E o que a gente faz? A gente ajuda elas a entender que é normal sentir saudade, que não é errado sonhar com quem a gente ama. E, principalmente, a gente mostra que elas não estão sozinhas. Maria das Graças começou a cantar baixinho uma canção de ninar que sua própria mãe cantava para ela décadas atrás. Sua voz suave encheu o quarto de uma paz que há muito tempo não se sentia naquelas paredes. Dorme. Nenê, que a Cuca vem pegar. Papai foi na roça, mamãe foi trabalhar. Helena relaxou completamente no colo dela, os soluços dando lugar a uma respiração mais tranquila. Sofia esfregava os olhinhos, lutando contra o sono que finalmente chegava. Tia, Maria, Helena murmurou sonolenta. Você não vai embora, né? Não, amor. Eu vou ficar aqui até vocês dormirem direitinho. Alberto observava a cena em silêncio, sentindo-se completamente desnecessário e, ao mesmo tempo, profundamente grato. Como aquela mulher conseguia transformar um momento de desespero total em uma cena de paz e aconchego? Senhor Alberto, Maria das Graças disse baixinho, o senhor pode trazer aquela cadeira? Acho melhor eu ficar aqui com elas um pouquinho. Ele trouxe a cadeira e a viu se acomodar, ainda com as duas meninas no colo. Dom Carmen, visivelmente aliviada, suspirou e se retirou para seu quarto. Alberto ficou parado na porta, observando. Maria das Graças continuava cantando baixinho, fazendo carícias suaves nos cabelinhos das meninas. Em poucos minutos, ambas estavam dormindo profundamente, mais relaxadas do que ele as havia visto em meses. Como você faz isso? Ele perguntou, genuinamente curioso. Maria das Graças o olhou com seus olhos sábios. Não é nada demais, Sr. Alberto. É só dar para elas o que elas mais precisam. E o que é isso? Segurança. Elas precisam saber que alguém entende a dor delas e que não vão ser julgadas por senti-la. Ela fez uma pausa, escolhendo as palavras cuidadosamente. Criança não quer explicação complicada. Ela só quer saber que não está sozinha no mundo. Alberto se sentou na beirada da cama, finalmente compreendendo a profundidade do que havia estado perdendo. Eu não sei como fazer isso. Ninguém nasce sabendo, Sr. Alberto. A gente aprende errando, tentando de novo e, principalmente, ouvindo. Ouvindo? Ouvindo o que elas estão tentando dizer, mesmo quando não sabem falar direito ainda. Maria das Graças apontou para Sofia, que dormia com o dedinho na boca. Essa aqui não grita por maldade. Ela grita porque tem medo de ser esquecida. E a Helena? Essa aqui quebra as coisas porque quer chamar atenção.
Na cabeça dela é melhor o papai ficar bravo do que ignorar ela. Cada palavra de Maria das Graças era como uma revelação para Alberto. Durante meses, ele havia interpretado o comportamento das filhas como rebeldia, quando, na verdade, era um pedido de socorro desesperado. Maria das Graças, ele disse, e pela primeira vez sua voz não tinha nenhum tom de superioridade. Eu preciso pedir desculpas. Ela o olhou com surpresa. Pelo jeito que falei com você, pelo que disse, você não merecia aquilo. Ele baixou a cabeça, genuinamente envergonhado. Eu estava errado, completamente errado. Maria das Graças sorriu suavemente. O senhor estava desesperado. A gente faz coisas que não quer quando está com o coração machucado. Isso não é desculpa para... Senhor Alberto, ela o interrompeu gentilmente. Todo mundo merece uma segunda chance, inclusive o senhor. Naquele momento, naquele quarto silencioso com suas filhas finalmente em paz, Alberto Cordeiro descobriu algo que todo o seu dinheiro nunca havia conseguido comprar: humildade verdadeira e a sabedoria de reconhecer valor onde menos esperava encontrar. A noite, que começou em desespero, havia se transformado no início de uma transformação que mudaria para sempre a vida de todos naquela casa. Na manhã seguinte, Alberto acordou com algo que não experimentava há meses. Silêncio. Um silêncio bom, de casa em paz. Desceu as escadas, esperando encontrar a destruição matinal habitual, mas se deparou com uma cena completamente diferente. Helena e Sofia estavam sentadas à mesa da cozinha, comendo mingau calmamente, enquanto Maria das Graças dobrava panos de prato. As duas meninas conversavam baixinho entre si, como crianças normais fazem, sem gritar ou jogar comida no chão. "Bom dia, princesas!" Alberto disse, ainda incrédulo com a transformação. "Bom dia, papai!" Helena respondeu alegremente. "Olha, eu comi tudo sem derramar." Sofia mostrou orgulhosa sua tigela vazia. "Eu também. Tia Maria disse que meninas grandes comem direitinho." Alberto olhou para Maria das Graças, que sorriu discretamente e continuou seu trabalho. Da Carmen apareceu na cozinha com uma expressão de quem havia visto um milagre. "Senhor Alberto, as meninas acordaram às 7, tomaram banho sem resistência e comeram café da manhã inteirinho. Não quebraram nada, não gritaram. É como se fossem outras crianças." Depois que as meninas saíram para brincar no jardim, Alberto se aproximou de Maria das Graças. "Preciso conversar com a senhora, no meu escritório." Ela o seguiu, imaginando se havia feito algo errado. Alberto fechou a porta e gesticulou para que ela se sentasse na poltrona em frente à sua mesa. Algo impensável dias atrás. "Maria das Graças, eu quero fazer uma proposta." Ela esperou em silêncio. "Quero que você vire babá das minhas filhas, com salário de babá, benefícios, tudo certinho." Maria das Graças balançou a cabeça suavemente. "Muito obrigada, senhor Alberto, mas eu prefiro continuar como faxineira." Alberto ficou confuso. "Mas por quê? Babá ganha mais, tem mais status?" "Porque eu gosto de limpar." Sua resposta simples deixou Alberto ainda mais perplexo. "E porque não preciso de título para cuidar bem das meninas. Se o senhor deixar, eu posso fazer os dois, limpar a casa e dar uma atenção especial para elas quando precisarem. Mas você merece reconhecimento pelo que fez." "Senhor Alberto," Maria das Graças o interrompeu gentilmente, "reconhecimento não é cargo. Reconhecimento é respeito. E pelo que vi hoje de manhã, o senhor já está me dando isso." Alberto ficou em silêncio por alguns momentos, processando a sabedoria daquela mulher. "Então me deixe pelo menos aumentar seu salário. Triplicado." "Isso eu aceito." Ela sorriu. "Tenho uma neta que precisa de óculos." Foi nesse momento que Alberto percebeu o quanto não sabia sobre a vida da mulher que havia salvado sua família. "Conte-me sobre você, Maria das Graças, sua família, sua história." Ela hesitou por um momento, depois começou a falar com voz baixa.
Eu tive 3 filhos, Sr. Alberto, 2 meninos e uma menina. Teve. Perdi os 2 meninos num acidente quando eles eram pequenos. Meu marido não aguentou a dor e foi embora. Criei minha filha sozinha, trabalhando de faxineira a vida inteira. Alberto sentiu o peito apertar. E sua filha? Ela casou. Teve uma menina linda, mas morreu no parto da segunda criança. Maria das Graças respirou fundo. Agora cuido da minha neta mais velha. A pequenina foi adotada por uma família boa. Meu Deus, Maria das Graças, eu não sabia. Como ia saber, senhor? A gente nunca conversou de verdade. Não havia amargura em sua voz, apenas constatação. Mas foi por isso que eu entendi logo o que estava acontecendo com Helena e Sofia. Criança que perde a mãe fica perdida no mundo. Eu já vi isso de perto. Alberto ficou calado, envergonhado da própria ignorância. Ali estava uma mulher que havia perdido mais do que ele poderia imaginar, e ainda assim mantinha a capacidade de consolar e cuidar de outras crianças. Como você consegue? Ele perguntou. Depois de tudo que passou, como consegue ser tão serena? Maria das Graças sorriu tristemente. Porque eu aprendi que a dor da gente pode virar remédio para a dor dos outros. Cada criança que eu ajudo a ficar bem é um pouquinho dos meus meninos que eu consigo salvar. As palavras dela atingiram Alberto como um raio. Ele entendeu que não havia contratado apenas uma funcionária. Havia recebido um anjo em sua casa, disfarçado de faxineira. Maria das Graças, eu não tenho palavras para pedir desculpas pelo jeito que tratei você. O senhor não precisa ficar se flagelando, senhor Alberto. A gente todos tem nossos preconceitos. O importante é a gente conseguir enxergar quando está errado e mudar. Como você pode me perdoar tão facilmente? Porque guardar mágoa só faz mal para quem guarda. Porque ela fez uma pausa. Eu vejo que o senhor é um pai que ama as filhas. Só estava perdido, igual elas. Naquele momento, Alberto compreendeu que havia recebido muito mais do que ajuda com as crianças. Havia recebido uma lição profunda sobre humildade, perdão e a capacidade humana de transformar dor em compaixão. A partir de hoje, ele disse solenemente, você não é apenas uma funcionária nesta casa. Você é família. Maria das Graças sorriu, mas balançou a cabeça. Eu prefiro ser a Maria das Graças, que cuida de todo mundo com carinho. É isso que eu sei fazer melhor. Quando saíram do escritório, encontraram Helena e Sofia brincando calmamente na sala, organizando seus brinquedos em pequenas pilhas. Ao ver o pai, as duas correram para abraçá-lo, algo que não faziam há meses. Papai, a tia Maria disse que a gente pode ajudar ela a fazer biscoito, Helena disse animada. E que a gente vai plantar flores para a mamãe no jardim, Sofia completou. Alberto olhou para Maria das Graças com gratidão infinita. Ela não apenas havia curado suas filhas, estava ensinando a elas e a ele como transformar saudade em amor ativo. A transformação estava apenas começando, mas Alberto já sabia que sua família nunca mais seria a mesma. E pela primeira vez, desde a morte de Cláudia, isso era uma coisa boa. 6 meses depois, a mansão dos Cordeiro havia se tornado um lugar completamente diferente. O que antes era um campo de batalha cheio de gritos e destruição, agora era um lar onde reinava harmonia e amor genuíno. Helena, agora com 3 anos e meio, corria pelo jardim perseguindo borboletas, enquanto Sofia, de 2 anos e meio, ajudava Maria das Graças a regar as flores que haviam plantado juntas. No canteiro especial que criaram para homenagear Cláudia, rosas brancas floresciam exuberantes. Tia Maria, as flores da mamãe estão bonitas? Sofia perguntou, molhando cuidadosamente cada pétala. Lindas, meu amor. Sua mamãe deve estar muito orgulhosa de vocês lá do céu. Alberto observava a cena da varanda de seu escritório, ainda se admirando da transformação completa que sua família havia experimentado. As meninas não apenas haviam parado
Com as birras e a destrutividade, elas haviam se tornado crianças genuinamente felizes, que sabiam lidar com sua saudade de forma saudável. De Carmen apareceu ao seu lado, também sorrindo ao ver as crianças brincando pacificamente. Quem diria, Sr. Alberto? 6 meses atrás, essa casa parecia um hospício. Hoje é o lugar mais tranquilo que conheço. Tudo graças a Maria das Graças. Alberto respondeu, sem qualquer hesitação. Ela salvou nossa família. Naquele dia, Alberto havia convidado alguns amigos empresários para um almoço em casa. Homens do mesmo círculo social, acostumados a julgar pessoas pela aparência e posição social. Ele estava ansioso para que conhecessem Maria das Graças. Quando os convidados chegaram, ficaram impressionados com a atmosfera acolhedora da casa. Helena e Sofia os cumprimentaram educadamente, brincaram um pouco na sala sem fazer bagunça e depois se retiraram discretamente com Maria das Graças. Alberto, suas filhas estão completamente diferentes, comentou Ricardo, um dos amigos mais próximos. Da última vez que estive, aqui elas pareciam pequenos demônios. Hoje estão como anjos. Conseguiu uma babá boa finalmente? Perguntou o outro. Alberto sorriu. Na verdade, foi minha faxineira que resolveu o problema. Os amigos se entreolharam com expressões céticas. Faxineira? Ricardo franziu a testa. Como? Assim? Maria das Graças é uma mulher extraordinária. Ela entendeu o que minhas filhas precisavam quando nenhuma babá cara conseguiu. Mas, Alberto, um dos homens disse em tom condescendente, você sabe que faxineira não tem formação para lidar com criança, né? Pode ter dado certo por acaso, mas não foi acaso. Alberto interrompeu firmemente. Foi sabedoria. Uma sabedoria que não se aprende em faculdade, mas na vida. Naquele momento, Maria das Graças apareceu discretamente para servir os aperitivos. Sua postura era digna, seu uniforme impecável e seu sorriso genuíno. Boa tarde, senhores. Posso oferecer alguma coisa? Maria das Graças. Alberto disse calorosamente. Estes são meus amigos. Estava justamente contando para eles como você transformou a vida das minhas filhas. Ela sorriu humildemente. As meninas são especiais, Sr. Alberto. Só precisavam de um pouquinho de atenção. Depois que ela saiu, o silêncio na mesa foi eloquente. Os amigos de Alberto claramente não sabiam como reagir ao carinho evidente que ele demonstrava por uma funcionária. Alberto, Ricardo disse baixinho, você não acha que está exagerando? Ela é uma boa funcionária, mas... Mas o quê? A voz de Alberto ficou séria. Mas ela é negra? Mas é faxineira? Mas não tem diploma na parede? O desconforto no grupo foi palpável. Deixem-me contar uma coisa para vocês, Alberto continuou. Há 6 meses eu estava desesperado. Minhas filhas estavam destruindo a casa e a si mesmas. Eu estava perdendo contratos, não dormia direito. Gastei uma fortuna com babás, caras, psicólogos, até uma alemã especialista que custou um rim. Ele fez uma pausa, olhando cada um nos olhos. Nada funcionou. Até que Maria das Graças, com sua sabedoria simples, conseguiu em uma tarde o que profissionais não conseguiram em meses. Ela não apenas salvou minhas filhas, ela me ensinou a ser um pai melhor. Ricardo ainda parecia cético. Mas você não acha que está idealizando? Ela é uma funcionária, Alberto. Ela é muito mais que isso. A voz de Alberto ficou emocionada. Ela é a pessoa que me devolveu minha família. E se vocês não conseguem enxergar o valor de uma pessoa além da posição social dela, então vocês perderam uma oportunidade de conhecer alguém verdadeiramente especial. O almoço continuou em clima tenso. Alberto percebeu que alguns de seus amigos nunca conseguiriam superar seus preconceitos, mas isso não o incomodava mais. Havia aprendido a valorizar caráter acima de status. Mais tarde, quando todos haviam ido embora, Alberto encontrou Maria das Graças no jardim com as meninas. Elas estavam sentadas em um cobertor, comendo biscoitos que haviam feito juntas pela manhã.
Papai! Helena gritou alegremente. Vem comer biscoito com a gente! Sofia estendeu um biscoito meio torto para ele. Eu que fiz este aqui! Alberto se sentou no cobertor com elas, sentindo uma paz profunda. Maria das Graças, posso fazer uma pergunta? Claro, senhor Alberto. Você se arrepende de alguma coisa? De ter aceito trabalhar aqui? De ter aguentado minha grosseria no início? Maria das Graças olhou para Helena e Sofia, que brincavam alegremente com bonecas ao lado deles. Nunca, senhor Alberto. Essas meninas me devolveram um pouquinho da alegria que eu pensei que tinha perdido para sempre. Elas me fazem lembrar que a vida ainda pode ser bonita, mesmo depois de tanta perda. Tia Maria, Helena disse, interrompendo a conversa, você vai ficar com a gente para sempre? Enquanto vocês quiserem, princesa. E quando a gente crescer? Sofia perguntou. Aí vocês vão cuidar de outras crianças que precisarem, igual eu estou cuidando de vocês agora. O amor é assim, a gente passa para frente. Alberto observou a cena com o coração cheio. Sua família havia encontrado um equilíbrio perfeito. As meninas tinham uma figura maternal, sábia e amorosa. Ele havia aprendido a ser um pai mais presente e compreensivo, e Maria das Graças havia encontrado uma nova família para cuidar e amar. Naquela tarde dourada, enquanto as crianças brincavam no jardim florido, e Maria das Graças cantarolava baixinho uma canção de ninar, Alberto compreendeu que a verdadeira riqueza não estava em seus conta bancária ou propriedades. Estava ali, naquele momento simples, cercado pelas pessoas que amava e que o amavam de volta. Meses antes, ele era um homem rico, mas desesperado, que humilhava quem considerava inferior. Hoje, era um homem transformado, que havia aprendido que sabedoria e valor não dependem de diplomas ou sobrenomes, mas da capacidade de amar e cuidar uns dos outros. Helena se aproximou dele, subindo em seu colo com um sorriso radiante. Papai, você está feliz? Muito feliz, minha princesa. Muito feliz. Sofia também quis colo, acomodando-se do outro lado. E a tia Maria também está feliz? Maria das Graças sorriu, seus olhos brilhando com uma paz que havia conquistado através de muito sofrimento e muita sabedoria. Estou sim, meu amor, muito feliz. E assim, na simplicidade daquele final de tarde, a família que havia se despedaçado pela tragédia e se dividido pelo preconceito, encontrou-se novamente unida pelo amor mais puro que existe, aquele que enxerga o coração das pessoas além das aparências. Alberto Cordeiro aprendeu que ser verdadeiramente rico significa ter pessoas que se importam conosco, independentemente de nossa conta bancária. E Maria das Graças descobriu que sua dor não havia sido em vão. Ela a havia transformado na ferramenta perfeita para curar outras famílias feridas. As irmãs Helena e Sofia cresceriam sabendo que o amor verdadeiro não conhece cor, classe social ou posição. Cresceriam com o exemplo vivo de que todas as pessoas merecem respeito e dignidade, e que a maior riqueza do mundo é ter um coração generoso. Quando o sol se pôs naquele dia, a mansão dos Cordeiro não era mais apenas uma casa cara em um bairro nobre. Era um lar de verdade, onde uma família reconstituída pelo amor havia aprendido que os milagres mais bonitos da vida acontecem quando abraçamos nossa humanidade e reconhecemos o valor infinito de cada pessoa que cruza nosso caminho. E Maria das Graças, a faxineira humilde que um dia foi humilhada por um homem orgulhoso, dormiu naquela noite sabendo que havia cumprido sua missão na terra: transformar dor em amor e preconceito em compreensão. Uma criança de cada vez, um coração de cada vez. O milagre estava completo, a transformação era total, e o amor havia vencido mais uma vez. Quantas Marias das Graças passam despercebidas todos os dias ao nosso redor?
Pessoas simples que carregam histórias de dor, mas também a força e a sabedoria capazes de transformar vidas, se apenas lhes dermos a chance. O dinheiro pode comprar conforto, mas não compra amor genuíno, paciência ou compaixão. Às vezes, a resposta que procuramos não está nos currículos brilhantes ou nas soluções caras, mas na experiência silenciosa de quem viveu, sofreu e aprendeu a cuidar do próximo de verdade. E você, já conheceu alguém assim, que mudou a sua vida de um jeito inesperado? Compartilhe nos comentários a sua história ou sua opinião. E se esta mensagem tocou o seu coração, inscreva-se no canal para não perder nenhuma história inspiradora como essa. O seu comentário e sua inscrição ajudam a espalhar histórias que mostram que o amor e o respeito sempre vencem. Vamos juntos transformar mais vidas.